Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live, meia hora no mundo infantil. O tema da live de hoje é como fazer para não piorar a situação de uma criança que tem muito medo de injeção, que chora, né, com os procedimentos médicos, seja injeção, soro, as vacinas, e por aí vai. Então, às vezes, né, o nosso comportamento, aquilo que a gente faz com a criança, às vezes piora. Então, vamos entender como é que a gente faz, né, para que isso não se torne um trauma lá para o futuro. Por que eu quero falar disso? Eu posso falar disso porque, né, aconteceu comigo, né, em casa, e aí eu passei muito por isso, sabe? Da criança chorar, espernear e aquela loucura e você ter que segurar, né? Então eu quero ajudar você que tá com essa questão, com esse probleminha da criança entrar em desespero. Vamos chegando, deixa eu ver aqui, já tá chegando. Selismar chegou, muito bem-vinda. Encaminha essa live para mais pessoas. Muito bom dia. Que alegria ter você por aqui. Muito bom. Vamos falar um pouco aí dessa vacina, dessa injeção, desse medo de agulha, né? Quem tem medo de agulha? Quando na minha infância tinha uma vizinha, uma pessoa muito assim bacana, especial na minha vida, na nossa vida, né, da minha família. E ela, não sei, quando eu tinha uns 10 11 eu acho que ela deveria ter uns 30 mais ou menos, tava madura já. E ela tinha muito medo de injeção, ela não podia ver agulha. E eu achava aquilo até interessante, porque assim, não é que ela ia lá pro hospital quando precisasse, não é que ela ia chegar lá e ia falar, nossa, eu tô com medo, né? E, a senhora vai ter que, né, tomar uma injeção e tal. E aí ela, não, eu tô com medo, alguém. Não, ela literalmente, ela corria mesmo, ela saía correndo. Imagina uma adulta, uma pessoa, que uma criança ali esperneando, chorando porque não quer tomar vacina, a gente olha e fala, é uma criança, né? Agora você imagina uma pessoa adulta, grande, 30 anos, literalmente correndo no corredor do hospital. Que é isso, minha gente? Você tá correndo mesmo? E aí acho que o esposo pegava ela lá e tentava convencer. Mas isso ficou gravado na minha memória. Eu achava interessante, eu falava, gente, ela corre mesmo né, da vacina e não é uma figura de linguagem, é literal. Ela saía correndo, aí o guarda tinha que ir lá buscar ela para fazer a injeção. Então, eu também, né, depois, ao longo da minha vida, eu fui conhecendo outras pessoas que têm muito medo, né, que vai fazer, não corre igual minha vizinha corria, mas fica ali com muito medo, tremendo, baixa pressão, a veia some, né? O pessoal costuma falar, nossa, se você ficar muito nervoso, a sua veia vai sumir. E some mesmo, porque, né, a pessoa tem, acho que fica tão nervoso que não consegue. E aí, o que acontece? Quando a minha primeira filha nasceu, ela, quando ia tomar as vacinas, ela não chorava, aquelas vacinas de criança, né? Ela não chorava, não, ela gritava. Ah, literalmente gritando. E eu olhava aquilo lá e falava, gente, eu via as outras criancinhas, né, tomando, as outras criancinhas, ui, ui. E a minha, parecia que ela sentia a raiva da dor. Ai, Deus, era terrível. Mas aí eu falei, pronto, agora será que essa aqui vai ser igual a minha vizinha lá, né, que saía correndo? E realmente ela gritava, eu falava, nossa, ela não chora, ela grita. Só que aconteceu uma coisa interessante. Quando ela ficou maiorzinha, por volta dos 2 anos, ela não chorava mais, não gritava mais, ela só chorava baixinho. Teve uma vez que aí eu acredito que ela já tinha uns 3 e ela foi preciso fazer um exame de sangue. Nós chegamos lá na recepção e aí falamos, né? Ó, né? Entregou lá o pedido do médico, tal, e fazer o exame de sangue. Aí o meu esposo que entrou com ela. Ela foi, né? Normalzinha. E tinha um casal na recepção aguardando, né? Um senhor e uma senhora aguardando. Aí ela foi, fez o exame, escolheu o sangue e voltou normal, com um negocinho aqui no braço, conversando. Aí eu lembro até hoje que o senhorzinho olhou e falou pra mulher assim, olha aí, tá vendo? Menina desse tamaninho lá, nem deu trabalho. Ela nem chorou, ela voltou andando normalmente.
E aí eu falei, gente, que gracinha, a gente ficou feliz, elogiou e tal. E eu achei interessante que o senhorzinho falou lá pra companheira lá, né? Não sei se era esposa, que ela, né, e tava com medo, não sei o que, e a menina daquele tamaninho tinha tomado. E então, aí ela não chorava mais, então ela ia fazer as vacinas da gripe, fez a vacina de 4 anos. Quando doía bastante, tem umas vacinas que dói, aí ela chorava um pouquinho, mas é aquela coisa de escorrer a lágrima, não era aquele desespero, né, de sair correndo. E aí eu falei, gente, né, que legal, olha só que bacana. Então, pra mim, eu ia tirar de letra com a segunda, né, porque, ó, a primeira deu certo o negócio aqui. Aí, aí quando a segunda nasceu, a Lorena nasceu, ela chorava, né, razoavelmente, né, nas primeiras vacinas. Aí quando ela foi ficando maiorzinha, ela chorava demais da conta. Aí eu não conseguia segurar a menina. Ela esperneava assim, ó, quando ia fazer qualquer procedimento médico. E aí meu esposo tinha que entrar e segurar, porque realmente eu não dava conta de segurar mesmo, de conter, porque tem que segurar para não machucar, né? E aí eu falei, meu Deus, mas é muito difícil. Aí o que que acontecia? Eu ficava muito nervosa. Quando eu sabia que tinha que ir no médico, ou que ia fazer algum procedimento, eu já entrava em ansiedade antes do acontecido. Por quê? Não é porque ela ia tomar uma injeção que eu ficava com dó, é porque eu sabia que ia dar um rolo, um piti. E aí geralmente os profissionais de saúde ficam muito nervosos, porque, né, tem profissional de saúde, não sei se vocês sabem, eu tive a oportunidade de trabalhar, né, muito próximo com enfermeiros, e aí teve profissionais de saúde que já falou muito para mim, olha, eu tenho muito dó de dar vacina nas crianças. Eu faço porque é o meu trabalho, mas eu fico com muita dó. Então essa pessoa ela fica muito nervosa quando a criança entra em desespero. Aí às vezes, talvez por falta de um preparo, de um conhecimento, ela acaba ficando de cara feia e tal, mas nem é de maldade, é porque ela também está nervosa. Na verdade, entra todo mundo em nervosismo. E aí, quando eu ia levar, eu já ficava nervosa antes de acontecer. E ela chorava demais, a conta aquela luta, tinha que segurar. E nisso, a Isadora vendo aquela confusão toda, aí eu sempre falo, ela não chorava por ela, mas sempre chorou pela irmã. Por quê? Não só porque a irmã ia tomar a vacina, mas era o desespero que aquilo ocorria. E eu, né, naquele meio, naquela coisa, como é que eu fiz? O que que eu fui fazendo para você entender como é que agora ela vai tranquilamente e não entra naquele desespero, não chora daquele jeito. Como é que eu fiz? Que mágica que aconteceu? Não foi mágica, foi um trabalho, né? Foi de uma hora para outra? Não foi de uma hora para outra, né? Foi ao longo de uns 2 anos. Ó, quando a gente ia, eu já explicava para ela o que que ia acontecer, né? Ó, você vai tomar. Eu já falava, vai doer um pouco, mas não vai doer tanto, não é uma dor muito grande, é como se fosse um belisquinho. Ai, como é que é? Ela perguntava, eu falava de novo, é como se fosse um belisquinho assim, ó. Vai doer um pouco, tá? Mas não vai doer demais, e eu tô aqui com você. Então, toda vez que a gente entrava, e aí eu abraçava ela e, né, segurava, aí a enfermeira fazia ali o procedimento que tinha que ser feito, e no final eu falava, tá vendo como você foi forte? Mesmo ela esperneando e chorando, eu falava, tá vendo, ó, você tá chorando até menos, daqui a pouco você, né, vai chorar, mas não vai ficar naquele desespero. Qual é o meu foco? Não é falar para a criança não chorar, não é isso. É para ela não entrar no desespero. É diferente. São duas coisas diferentes. Uma coisa é eu falar assim, ó, não chora não, porque não vai doer. Eu não faço isso, não é verdade. A verdade é que vai doer e a verdade é que você pode chorar. O que não é legal é entrar no desespero, porque aí você fica com muito mais medo, sente muito mais dor, atrapalha o procedimento. Só que eu não vou falar isso para criança pequena, porque ela não entende isso, né? Ela não vai entender dessa maneira. Então, na minha cabeça, eu já sei qual é o passo a passo que eu tenho que fazer. Eu tenho que mostrar para ela que está tudo bem, eu tenho que trabalhar a minha ansiedade primeiro, né? Eu não posso ficar nervosa antes da criança. Então eu trabalho minha ansiedade primeiro, eu penso, olha, é só um procedimento, não é uma dor assim, né? Sei lá, uma dor que vai intensa, uma dor aguda. A gente sabe como é que é uma dor de uma injeção, a gente sabe como é que é uma dor de uma vacina ou de colher um sangue. E aí eu já começo a trabalhar
antes de falar para ela, vai doer um pouco, não tem problema você chorar, a gente fica com medo mesmo, é normal, mas eu estou aqui com você, eu estou aqui com você, é o tempo todo falando assim, eu estou aqui com você, fica tranquila. Qual é o maior erro dos pais? É dizer que não vai doer, é dizer que a criança tá com medo, é dizer que ela é mole. Teve uma vez, eu tava na emergência, e aí nesse dia a Isadora até ganhou o certificado de coragem, eu achei bacana. Por quê? Porque ela sempre tranquila, né? Deixou fazer os procedimentos e os profissionais da saúde ficam encantados. Nossa, que bom se todo mundo fosse assim. E aí eu fico pensando, né? Porque você não tá com a mais nova, que a mais nova dá o trabalho. Dava, né? Agora não dá mais. Aí, o que eu sempre vejo os pais fazendo? Fica comparando, fica falando pra criança que ela tá medrosa. Ó, larga de ter medo, você tá medroso demais da conta. Isso só atrapalha. Então, falar que é medroso, falar que é chorão, falar que não dói, não faça isso. Não fique colocando pressão e não fique comparando. Olha lá, a menininha deu conta e você chora muito. Não faça isso. Se você for apontar alguém, você vai falar assim, olha lá que bacana, né? A menininha não chorou. Tá vendo? Você também é capaz, né? De não entrar em desespero. Chorar pode, gente. Não pode entrar em desespero. É diferente. E aí a Lorena, com o passar do tempo, eu fui percebendo que à medida que ela foi completando ali por volta dos 4, 5 aninhos, ela já diminuía a resistência. Sabe aquela coisa assim de quase sair correndo? Ela já diminuía a resistência. E aí, o que eu fazia? Cada vez que ela ia, eu parabenizava. Cada vez que ela ia, mesmo que ela chorasse bastante, eu falava, tá vendo? Você tá conseguindo. Tá vendo que dói? E eu afirmava, tá vendo que dói, mas dói pouco? Tá vendo que já passou? E eu apontava sempre pra ela, por exemplo, quando coloca o soro, dói demais na hora, não dói? Aí depois passa, aí eu falava, ó, você tá vendo? Você está com o soro e já passou a dor. Você tá vendo? Não tá doendo mais. Aí é mesmo, não tá doendo mais. E aí, com o passar do tempo, ela foi diminuindo, ao ponto agora ela ganhou o certificado da coragem. Eu achei bacana. Esses dias ela teve uma queda e cortou um pedacinho aqui, né, da cabeça, assim, bem pequenininho, deu 3 pontos. Aí, o que acontece? Falei, agora vamos ver como é que ela tá. Aí a gente foi, e eu tranquila, falei, né, vai dar tudo certo, não tem problema, vai dar um pontinho, ó, vai doer, mas é pouquinho. Gente, não era, assim, se eu filmasse a Lorena de antes com a Lorena daquele dia, você fala, não é possível. Não, tranquila, cooperou, chorou um pouquinho, né, não tem problema chorar. Vai chorar, não tem problema. Mas cooperou, não precisou. O médico, ele perguntou assim, vai precisar de fazer a contenção? Ou seja, eu imagino que amarrar ali o braço da criança, né? Aí a enfermeira falou assim, não, a mãe disse que a criança é tranquila. Então assim, veja que quando você faz esse trabalho, a criança vai sofrer bem menos. Porque se é uma criança maiorzinha, que você não consegue mais segurar, né, pela força, ninguém consegue mais segurar, vai ter que fazer contenção de uma coisa simples. Aí o que acontece? A criança vai chorar porque ela tá amarrada, né? Ela tá ali presa. Ela vai chorar porque tá doendo um pouco, ela vai entrar em desespero. Eu fiquei tão feliz e não é a questão do certificado, não é assim, ó. Ah, ganhou um certificado. Não é isso. Isso é entendeu? Para nós adultos, mas para criança, o que eu pensei? É o fato dela colaborar, entendeu? O fato dela colaborar não permite que ela sofra muito. Ela vai sofrer menos se ela colaborar. Aí ela deitou, né, de bruços assim, porque o corte era aqui atrás. Colocou as 2 mãozinhas aqui. Eu vim por trás do corpo dela e só coloquei as mãos em cima das mãos dela assim. Só pra ela me sentir, eu não tava segurando. Só pra ela sentir que eu tava lá. O médico veio super bacana, né? A enfermeira, não, maravilhosa. Conversou com ela, aí o médico falou assim, olha... Outra coisa importantíssima, se tiver profissional de saúde aí me assistindo, tá? Preparar a criança para aquilo que vai acontecer e não falar que não vai doer. E não falar que a criança é mole. Olha só o que ele falou, bacana demais da conta. Falou assim, olha, eu vou fazer um negocinho aqui na sua cabeça, eu vou passar um remedinho para não deixar doer na hora do ponto. E nisso ele já tava ali arrumando.
eu vou passar um remedinho, ele vai doer um pouquinho, ele vai arder um pouquinho, é só uma ardência, tá? Mas depois você não vai sentir mais nada, não vai doer. Aí ele veio, né, com o procedimento aqui e foi fazendo, que ele tava fazendo uma anestesia, né, no local, uma anestesia local. E aí ela entende que ela ficou tranquila, ela cooperou de uma maneira que eu falei, não, é reconhecível, porque se fosse antes, eu vou te contar, saía correndo. E aí ela cooperou, e aí ele, né, fez. Aí ela falou, aí ela só perguntava assim, vai doer, vai doer? Aí ele falou, não, o que tinha de doer já doeu, que é a ardênciazinha, né, da anestesia. E aí, né, e aí ele falou assim pra ela, ó, sua mãe tá aqui me vigiando pra ver se eu tô fazendo tudo certo. Aí eu brincando com ela, né, falei, eu tô aqui, mamãe tá vendo se o doutor tá fazendo certinho mesmo. E aí finalizou, né? Ela desceu, aí ela preocupada com esse cortezinho dela e tal, e tudo certo, né? Ela sentiu dor? Sentiu. Foi pouca? Foi, né? O que fez o procedimento sair todo mais tranquilo é o fato da tranquilidade, né? O fato dela deixar fazer, deixar, né, ele trabalhar ali. Então, diminuiu muito o estresse. Então, se você que está me ouvindo aqui tem uma criança pequena, 2 anos, 3 anos, chora demais da conta, entra em desespero, não é da noite pro dia, tá? Não tô aqui falando que é da noite pro dia. Mas, primeiro ponto, acredite, não fique falando que ela é assim, desse jeito. Não fique falando que ela vai crescer desse jeito. Não fique falando que, não pense que ela não vai mudar. Não é assim. Você precisa compreender que isso é um processo, é uma fase. Aconteceu algo ali com ela que ela tá com muito medo. E você vai ter que ter paciência para trabalhar isso, para quando ela chegar aos 6, aos 7, aos 8 anos, ela não está num estado de muito medo, de trauma mesmo, por conta dos procedimentos médicos. Então, o que você vai fazer toda vez que você for? Se acalmar, porque você precisa estar calma para ela sentir que não é algo tão grave que está acontecendo. A criança, ela tem medo de ser algo muito grave. E se o seu batimento cardíaco estiver naquele desespero, se você estiver naquele desespero antes da criança, você passa esse desespero para ela. Então você vai falar para ela, olha, vai doer, mas é um pouquinho, você pode chorar, não tem problema, mamãe tá aqui, tá? Mamãe tá aqui. Tranquilo. E aí ela, quando você permite que ela chore, quando você diz para ela que vai doer, mas é só um pouquinho, vai passar, é para ela melhorar, ela vai se acalmando, ela vai percebendo, ela fala assim: "Ah, isso aqui é para eu melhorar, eu tô dodói, né? Isso aqui é para eu ficar bem". E aí ela vai ganhando confiança, e quando você vê, ela já não vai dar mais aquele trabalho. Quando adulto, o que acontece com o adulto? Lá do começo da live que eu contei a história da minha vizinha querida lá, né? Que corria literalmente, né? Uma adulta correndo no hospital quando via a injeção. É porque a pessoa vai criando uma ideia de que aquilo é tão horrível, tão horrível, tão horrível. E a gente fica meio assim que parece que não raciocina bem. Veja bem, a injeção, ela dói. Gente, mas não é uma dor assim de desmaiar, né? A gente já sentiu muito mais dor do que um procedimento de uma injeção, né? Quem tem cólica, né, sabe que dói muito mais do que uma injeção. Então, assim, não precisa de deixar isso ser levado para a vida adulta da pessoa. Não precisa de deixar que todas essas questões, né, esse medo na infância seja levado lá para a vida adulta. Eu já trabalhei muito com pessoas adultas que têm medo dessa injeção porque não foi trabalhado lá atrás. E aí você fica adulto falando para a criança: "Ah, você é medrosa. Ah, você não dá conta", e começa a comparar. Não faça isso. Você permite que ela tenha medo, porque faz parte, né? A gente tem medo mesmo. Tá tudo certo. Mamãe também tinha medo quando era criança, né? Mas você pode chorar, mas eu tô aqui com você. O importante é você afirmar que está ali, que a dor vai passar, que a dor não é tão intensa assim, que dói um pouquinho. Tem que falar que dói um pouquinho. Se você mentir, a criança não confia mais em você. Porque afinal de contas, né? Se é uma injeção, vai doer um pouquinho. Mas ela precisa entender que é só um pouquinho, mas vai melhorar. Certinho? E isso você, né, não leva isso para a vida adulta. Então hoje eu já tô comemorando com a Lorena isso, tá? Deixa eu ver aqui. Gente, ai que bom, muitas pessoas